Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vocês lembram que na aula passada nós falamos um pouco sobre os termos da oração, como o sujeito e o predicado? Então, aquele início do estudo, ele é muito importante, ele foi importante para que hoje possamos iniciar os nossos estudos sobre os modificadores verbais. Então, por exemplo, vamos apenas retomar o mais importante. Vocês lembram sobre o sujeito e predicado? Que o sujeito e o sintagma nominal, eles são correspondentes. Da mesma forma que o predicado e o sintagma verbal também são correspondentes, ou seja, significam a mesma coisa. A diferença é que eu tenho outra forma de nomear. Eu posso chamar de sujeito e posso chamar de predicado. Posso chamar de sintagma nominal e sintagma verbal. Pessoal, então para dar sequência aos nossos estudos, foi necessária essa revisão, essa retomada sobre os termos da oração, porque hoje nós vamos abordar um pouco sobre os modificadores verbais. Então, vamos dar sequência no nosso estudo. Eu vou mostrar para vocês algumas definições e de que forma nós podemos modificar a função, o significado do verbo em uma determinada oração. Vamos lá, então. Os modificadores verbais especificam, delimitam ou intensificam os verbos a que se referem. Então, o que nós vamos observar hoje é de que modo esses modificadores verbais, eles podem especificar algo em relação ao verbo, podem delimitar o significado do verbo e também podem intensificar o significado do verbo a que se refere. Desse modo, nós temos o quê? O que pode modificar um verbo? O advérbio e as locuções adverbiais. Então, os advérbios e as locuções adverbiais podem cumprir os seguintes papéis. Então, de que forma que eles podem modificar o verbo? Assinalando alguma circunstância. Que circunstância pode ser essa? Pode ser uma circunstância de modo, pode ser uma circunstância de tempo, ou pode ser uma circunstância de lugar. Por exemplo, quando eu falo que algo foi feito calmamente, às pressas ou alegremente, eu estou determinando a circunstância do modo. Se em uma frase eu falo que algo aconteceu de repente ou que algo nunca vai acontecer, aconteceu ontem, eu estou determinando a circunstância do tempo. Da mesma forma que se eu falar que algo aconteceu aqui, aconteceu lá, aconteceu longe, eu também estou determinando a circunstância do lugar. Então, o advérbio e a locução adverbial, ambos podem indicar uma circunstância de modo, tempo e lugar. Além disso, o advérbio e a locução adverbial podem também dar uma certeza ou negar. Eles podem também modificar o verbo afirmando ou negando algo quando eu utilizo as palavras sim, realmente, eu estou afirmando. Ou quando eu falo não, de jeito nenhum, de modo algum. Então, dessa forma, o advérbio e a locução adverbial podem afirmar, negar algo na oração. Os advérbios e as locuções adverbiais também têm a função de intensificar o significado do verbo em uma frase, quando utilizamos palavras como muito, menos, bastante, pouco, enfim. Então, podemos intensificar o significado do verbo em uma determinada oração. Com relação à diferença entre o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial, é o que nós vamos ver agora na sequência. Eu vou colocar algumas imagens para que possamos entender melhor a diferença entre o advérbio e a locução adverbial. Então, observe que o advérbio é apenas uma palavra, como as que estão destacadas. Por exemplo, agradeceu ao chefe humildemente. Quando eu falo apenas a oração, agradeceu ao chefe, é uma coisa, mas quando eu falo agradeceu ao chefe humildemente, eu estou determinando o modo como a pessoa agradeceu. Próximo, o professor explicou o conteúdo calmamente. Então, quando eu coloco o advérbio calmamente, eu estou determinando de que modo é que o professor explicou o conteúdo. Terminaram o ensaio apressadamente. Então, de que modo? Como que esse ensaio foi terminado? Apressadamente. Notem, então, que o advérbio é uma palavra. Nesses exemplos, nós temos humildemente, calmamente, apressadamente, expressando o modo como as coisas ocorreram.
Agora vamos ver sobre a locução adverbial. A locução adverbial, nós temos que ter mais de uma palavra para ser uma locução adverbial. Então, essa que é a diferença. O advérbio tem uma palavra e a locução mais de uma palavra. Então, uma locução adverbial, ou seja, uma expressão com o valor de advérbio de lugar, modo, tempo, etc., também pode ser um complemento da oração. Por exemplo, acabaram na Avenida Paulista à tarde as manifestações dos estudantes. Então, o que está em rosa, locução adverbial de lugar, na Avenida Paulista, porque eu estou determinando onde aquilo aconteceu. Mas, como eu tenho mais de uma palavra, eu chamo de locução adverbial. À tarde, que está em roxo, é uma locução adverbial de tempo, pois eu estou determinando quando aquilo aconteceu, quando as manifestações acabaram. Também é importante prestarmos atenção ao uso da vírgula, pois na ordem direta, as locuções adverbiais costumam estar no final da oração, então é muito mais comum utilizarmos as locuções adverbiais no final da frase. Porém, quando elas são deslocadas para o início ou meio da frase, é obrigatório o uso de vírgulas. Agora, vamos observar mais alguns exemplos. Então, quando eu falo, agradeceu ao chefe humildemente, eu estou utilizando um advérbio ou uma locução adverbial? Estou utilizando um advérbio, porque é apenas uma palavra. Mas se eu modificar a minha frase e falar assim, agradeceu ao chefe com humildade, eu estou utilizando o quê? Uma locução adverbial, pois tem mais de uma palavra. Com humildade, as duas estão ligadas, as duas são uma expressão, uma locução adverbial. Próximo, o professor explicou o conteúdo calmamente. Então, quando eu utilizo calmamente, é um advérbio, calmamente é um advérbio, é o modo como o professor explicou o conteúdo. Mas eu também poderia falar assim, o professor explicou o conteúdo com calma. A diferença é que com calma é uma locução adverbial, porque é uma expressão, eu tenho mais de uma palavra. Terminaram o ensaio apressadamente. Então, quando eu falo apressadamente, eu estou contando de que modo que o ensaio foi terminado. Se eu realizar uma troca para inserir uma locução adverbial para substituir o meu advérbio, terminaram o ensaio às pressas. Então, vocês estão vendo que às pressas possui mais de uma palavra, uma expressão. Às pressas é uma locução adverbial. Mais alguns exemplos de advérbio. Então, por exemplo, nós temos ali ontem, sempre, cedo, muito, pouco, mal, longe, realmente, provavelmente. Então, todos esses são exemplos de advérbios. Então, lembrando, o advérbio vai possuir apenas uma palavra e a locução adverbial, já diz o nome, é uma locução, uma expressão, vai ter mais de uma palavra. Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre essas funções que estudamos hoje, do advérbio, da locução adverbial. Então, sempre retomando o quê? Que o advérbio e a locução adverbial, eles vão ter ali a mesma função, a função de modificar o verbo. O importante é vocês lembrarem que o advérbio, ele vai ser uma palavra apenas. E já a locução adverbial, ela é junção de mais de uma palavra. Eu mudo a nomenclatura porque eu vou ter mais uma palavra, eu vou ter uma expressão. Então, por isso que eu falo advérbio quando eu tenho uma palavra e locução adverbial quando eu tenho mais de uma palavra. Mas a função, tanto do advérbio quanto da locução adverbial na frase de modificar o verbo, a função é a mesma. Então, lembrem que eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com a atividade em PDF para que vocês possam realizar a fim de retomar, revisar e fixar o que estudamos hoje sobre os advérbios e as locuções adverbiais. Então, façam com calma a atividade, como sempre, se tiverem alguma dúvida, se algo não ficou muito claro, volte um pouquinho esse vídeo, pause e retome os conceitos, certo? Então, já, daqui a pouquinho, eu volto para que possamos realizar a correção juntos. Até daqui a pouco!